Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Natália do Viver de Pousada e esse é o meu canal, onde eu deixo dicas para os pousadeiros se prosperarem e terem uma vida com qualidade, sendo dono de pousada. Bom, hoje o assunto que eu vou colocar aqui no nosso YouTube, no nosso bate-papo, é com relação ao preço da diária. Eu gosto muito desse assunto, né? O motivo principal de eu estar gostando bastante desse assunto é porque ele, o conhecimento dele, mudou a relação, que eu tinha com a minha pousada. Para quem não sabe, eu tenho uma pousada, em Barra Grande do Piauí com meu sócio e, atualmente a pousada está arrendada por opção nossa, não porque estava em decadência ou estava ruim ou estava, alguma coisa. Então foi realmente uma opção nossa, optar pelo arrendamento, para a gente se dedicar a novos projetos, inclusive eu estou me dedicando a esse projeto agora, o Viver de Pousada, justamente por causa disso. Porque agora eu tenho esse tempo para dedicar e trazer essa informação aqui para você. E quando eu abri a pousada em 2011 para 2012, a gente não tinha muita noção de como fazer para cobrar, como que a gente cobra uma diária de um negócio que a gente nunca operou, não faz, a gente não tinha experiência nenhuma na área, foi realmente começamos do zero. Então a gente foi pela ideia mais fácil, vamos ver quanto que o pessoal em volta cobra, vamos cobrar alguma coisa parecida, um pouco menos se a gente quiser pegar mercado, ou um pouco mais se a gente quiser oferecer um serviço diferenciado, E aí a gente foi indo assim nesse chute, por alguns anos. Só que todos os anos eu sentava para analisar os números e, lógico que estava crescendo a ocupação ainda. Barra Grande era uma vila, com pouco turismo. O turismo foi crescendo, nos primeiros anos bem timidamente. Então, eu tive nessa época, eu notava que a pousada parecia que aumentava, mas não sobrava mais dinheiro, não tinha tanto lucro quanto a gente esperava, a gente tinha muito sobrecusto, muito custo de manutenção, praia, algumas coisas do tipo, e também porque a gente sempre queria estar reinvestindo na pousada, E então a gente foi aos poucos aumentando o valor da diária, entendendo melhor como funcionava tal, até que no último ano de operação da pousada eu desenvolvi um método, com base nesses métodos que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. E esse método me proporcionou assim um conhecimento tão grande de quanto realmente era o valor que eu deveria cobrar de diária, que aquilo mudou completamente o meu negócio, Então assim, a gente foi de não ter previsibilidade nenhuma, de quando a gente ia poder fazer as reformas ou fazer as melhorias que a gente queria, até a gente realmente estar fazendo muita coisa na pousada, tirando um prolabore justo de valor de mercado, mas tirando lucros bem bacana para a gente também poder usufruir e ter qualidade de vida. E foi aí que depois que eu descobri que o valor da diária trazia tanta modificação, tanta mudança para a questão financeira da pousada, eu resolvi investir em realmente poder passar esse conhecimento para outras pessoas, porque eu gosto muito do meio de pousadas, assim, nesse meio tempo que eu fui pousadeira eu viajei muito, sempre fazia questão de conhecer os donos das pousadas onde eu ficava e conversar e entender. E poxa, são tantas pessoas, quando você vai ter uma pousada, você vai com um sonho tão grande e tal, e eu queria que as pessoas, ficassem felizes, por terem escolhido essa vida, Não necessariamente precisa, ser pousadeiro pro resto da vida, você pode arrendar sua pousada e viver muito bem de pousada também, Não precisa fazer um blog igual o meu, nada disso, Então, na verdade é para empoderar essas pessoas que muitas vezes não têm experiência nenhuma no ramo, como eu não tinha, E que, é muito difícil você conseguir, a informação que realmente demanda, para esse tipo de assunto na internet. Não tem muita coisa na internet, até hoje. Então, essa é um pouquinho aí do porquê eu acho tão legal contribuir com esse assunto aqui para vocês, E talvez abrir a cabeça de vocês para entender um pouco mais como o valor da diária é o centro do seu negócio como pousada, tá? Com ele funcionando corretamente, 50% do caminho andado, então a chance da sua pousada prosperar é muito grande. Então vamos focar nesse assunto aqui hoje, sobre os métodos, como que você pode calcular a sua diária ideal, cobrar esse valor ideal do seu cliente e ao mesmo tempo você ter lucro. Então, vamos lá. Eu vou de vez em quando olhar aqui para minha tela, porque eu tô com o meu notebook aqui do lado com o e-book, que aliás, que você não sabe, a gente tem um e-book, no nosso site,
disponível, né, para download gratuito. É só você clicar lá no viverdepousada.com.br. Eu vou deixar o link aqui embaixo também na descrição do vídeo. Assim você pode, né, baixar o seu e-book e ver esse vídeo ao mesmo tempo que o e-book está do seu lado, ou então ler depois, tal. Mas ficou bem bacana, né? Mais uma vez é gratuito, você só precisa colocar o seu e-mail para recebê-lo. Então eu vou mudar aqui um pouquinho e já já eu volto. Pronto, agora eu já estou com o meu e-book aqui aberto ao lado, tá? Então a gente vai, né, para vocês, né, começarem, né, a primeira frase, né, que tem, né, logo abaixo na capa mesmo do e-book é: não tem como você ter lucro se você não cobra um preço justo, né? Então, gente, prestem bastante atenção agora, né, nos tópicos que eu vou te falar e vamos, né, para vocês entenderem como, né, ter esse valor de diária pode mudar a realidade da sua pousada do dia para a noite. Bom, né, primeiro, né, o porquê, né, que é tão importante você saber o quanto se cobra, né, o quanto você vai cobrar do seu cliente, esse valor está correto, né? É muito importante você ter esse conhecimento, porque, né, o faturamento de uma pousada, em sua grande maioria, é oriundo da receita de diárias vendidas. Então, se você está cobrando o preço de diária errado, você vai ter um problema lá na frente no seu custo. Ou você vai identificar que você está trabalhando sem lucro, né? Às vezes mal te pagando um prolabore, né, decente, né, trabalhando sem lucro, sem poder, né, reinvestir na pousada, cuidar de manutenção, coisas que são super essenciais para o bom funcionamento de uma pousada. Então, né, você tendo esse valor errado desde o começo, você, né, tipo, já começa totalmente errado nas suas finanças. Então, quando a gente pensa, né, que uma pousada ou qualquer negócio, né, ele é analisado de acordo, né, com o seu faturamento menos as despesas. Ou seja, não adianta você faturar horrores e ter uma despesa altíssima, às vezes maior do que o seu faturamento, significa que você está no prejuízo, né? Ou seja, você, ao invés de estar recebendo para hospedar as pessoas na sua pousada, você está pagando, às vezes, para alguma pessoa ficar hospedada na sua pousada. É muito doido, mas isso acontece muito, mais comum do que vocês imaginam, justamente porque a gente não sabe qual que é esse valor, né, de diária que a gente tem que realmente cobrar. A gente tem aquela impressão de que é super complexo e é muito difícil, então eu vou fazer o método mais fácil mesmo, que é copiar o meu vizinho, fazer uma mexidinha. Só que, né, vocês vão ver aqui, né, quando a gente falar dos métodos, né, um deles, né, é a análise da concorrência, né, e cópia muitas vezes, e eu vou explicar o porquê que, né, pode funcionar em alguns casos, mas na maioria das vezes, né, não funciona. Então, né, o que é mais importante vocês saberem, né, entenderem mesmo, é que, né, vocês têm que equilibrar a conta, né, receita menos despesas, né. Então, se você quer aumentar a sua receita, né, pelo número de diárias, você tem duas opções. Ou você vende mais diárias, ou você aumenta o valor da sua diária, né, cobrado na sua pousada. Isso que você tem que tomar um cuidado, porque essas duas, se você escolhe por um dos caminhos, o outro caminho é automaticamente anulado, né? Ou seja, na grande maioria das vezes, se você aumenta o valor da sua diária, você tende a vender menos diárias, tá? Agora, se você quer aumentar o número de diárias vendidas, você pode até diminuir o valor da diária, mas isso vai depender muito, né, ao longo, né, até o final, né, dessa aula. A gente vai falar um pouquinho mais, né, sobre quando escolher qual dos dois, né, porque é um negócio muito particular, depende de cada pousada, tá? Então, né, isso é geralmente inversamente proporcional. Então, quanto mais você aumenta o valor da sua diária, menos diárias você vende. E você tem que ter noção que isso não necessariamente é uma coisa ruim, vender menos diárias, né? Você tem que entender que você vai ter que encontrar um número ótimo, né? Você tem que saber qual tipo de ocupação você quer trabalhar. Você quer trabalhar com uma ocupação de 10%, de 20%, 30% ou de 80%, você quer trabalhar bastante? Cara, é sua opção, né? Você pode muito bem ter uma pousada com uma ocupação média de 30% a 35% e você viver bem com isso. Você saber, né, trabalhar ali dentro, né, do seu lucro, né, controlar suas despesas dentro daquilo, sem necessidade de aumentar o número de quartos, reinvestir na pousada. Então, né, a gente vai falar muito disso aqui ao longo, né, e também eu falo bastante no e-book. Né? Então, o que acontece, né? Quando a gente define a diária, podem acontecer, né, 3 casos. O primeiro caso seria sobreprecificar. O que seria sobreprecificar? Seria
cobrar mais caro do que realmente seria o justo, vamos dizer assim, né? Então, se você, né, não sabe o quanto custa, simplesmente se baseia por uma pousada que oferece mais serviços do que você, e aí você acaba colocando o preço lá em cima. Então, quando o hóspede vem, né, ele nota que, eu não tive um bom custo-benefício, porque eu paguei caro e recebi pouco, né? Então, se você cobra um valor acima do que você oferece, você traz esse tipo de sentimento para o seu hóspede, que ele está sendo enganado, né? Mais ou menos assim, tipo, ele tá pagando por uma coisa e tá levando outra, né? Então isso, né, geralmente não é muito legal para uma pousada, os hóspedes saírem com essa impressão de que estão pagando caro demais, ao invés de saírem satisfeitos, né, com o serviço. Né? O que acontece também quando você sobreprecifica, você às vezes atrai um público que está disposto a pagar aquele valor, porque ele tem condição de pagar aquele valor, só que daí ele já conhece muito, né, outros lugares, né, com um valor mais elevado, assim como o seu, né? E aí ele vai ser uma pessoa que vai ser super crítica, não vai entender, né, muitas vezes o seu conceito, até porque se você sobreprecifica, você perde um pouco, né, do seu conceito, né? E aí então você fica cada vez mais distante do seu público-alvo, né? Ao invés de você trabalhar com uma diária ali correta para o que você oferece, você acaba atraindo um pessoal que não é aquilo que eles vão querer, né? Eles não vão gostar de se hospedar na sua pousada, isso pode ser um problema, né? Outra desvantagem, né? Isso significa que invariavelmente você vai ter um aumento nos seus custos variáveis, né, com esses hóspedes que vão muitas vezes se sentir prejudicados e ou vão acabar fazendo alguma coisa, né, tipo levando alguma coisa da pousada ou fazendo alguma coisa, né, que não é legal, só para se sentirem mais merecidos, né, então vão exagerar no café da manhã, vão fazer desperdício, né, isso não é geral não, tá, gente, é só um exemplo que às vezes acontece, né, na hotelaria a gente sabe muito, né, e vocês têm que entender que o cliente, né, nesse ponto, ele tem que ter uma percepção de que está pagando um valor justo, né, pela sua pousada. Outra desvantagem que pode acontecer, né, quando você sobreprecifica, é que vai aumentar o número das suas reclamações e vai diminuir a sua nota, tanto na Booking quanto no Expedia, nos canais de venda, né, de onde vêm essas reservas, ou no TripAdvisor, né, ai, gente, uma revisão ruim vale muito, 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 muito para sua pousada, assim, tipo, para a nota da sua pousada, né? Então, uma revisão ruim é vista por muito mais pessoas do que uma revisão, né? Uma avaliação boa. Então, né, tome bastante cuidado para que isso não se repita, né? E outro problema do sobreprecificar é que você vai estar cobrando mais caro, então você vai estar vendendo menos diárias e muitas vezes você não vai estar conseguindo cobrir os seus custos. Então, além de você estar cobrando demais do que deveria, você não está conseguindo manter os seus lucros com isso, porque não está adequado o seu serviço, né, ao preço que é cobrado. A outra opção que pode acontecer é o subprecificar, que seria cobrar menos do que, né, a sua pousada realmente custa. E isso também, né, aí é um problemaço, né? Você está cobrando menos do que a sua pousada oferece, ou seja, você está pagando para os hóspedes ficarem com você, e não é bem por aí, né? Quem tem que pagar para ficar com você é o hóspede, né? Então, né, quais são as desvantagens, né, de você subprecificar? Você aumenta os custos variáveis da sua pousada, né? Ou seja, porque você vai estar gastando, né, além do que você pode, porque você não tem nessas métricas. Você vai acabar atraindo também, do mesmo jeito que o sobreprecificar, você vai atrair um público, né, um hóspede que não é o que você procura, né, para sua pousada. Então você vai ter problema com esse público com toda certeza. Você também pode ser percebida como uma pousada de menor valor, uma pousada baratinha, né? E às vezes não é isso que você é. Então, né, essa subprecificação pode acabar com o posicionamento da sua pousada no mercado. E o que acontece também é que você acaba não conseguindo encantar os seus clientes mais, porque como você está subprecificando, nunca vai sobrar dinheiro para você fazer melhorias, trazer mimos, né, fazer um serviço diferenciado, alguma coisa que seu hóspede vai valorizar mais. Então, né, e por último, ainda tem não conseguir fechar as contas, né? Apesar de você estar subprecificando, vendendo mais diárias, você está gastando mais, então, né, não vai fechar a conta do mesmo jeito. Então, as duas situações, tanto, né, cobrar menos quanto cobrar mais, são péssimas para sua pousada, né?
Então você tem que trabalhar para tentar chegar no valor ideal, que seria essa terceira possibilidade, né? Você chegar no preço ideal de cobrança da sua pousada, né? E aí eu só vejo vantagens, eu já não vejo desvantagens de você estar cobrando um preço ideal. No caso, você é percebida como uma pousada que oferece, né? Que oferece realmente pelo que cobra, né? Ou seja, uma pousada com custo-benefício excelente, isso tende a atrair muitos hóspedes, tá? Você acaba atraindo o hóspede ideal, aquela pessoa que você quer que fique, porque você entende ele, você sabe o quanto ele está disposto a gastar e aquilo você faz a sua pousada girar dentro daquele valor para ser confortável para ele, né? Para ele pagar um serviço justo, né? Pelo que ele está recebendo, um valor justo pelo serviço que está recebendo. Quando você tem o preço ideal, você tem um maior controle e a previsibilidade sobre os seus gastos, né? Então você sabe o quanto você pode gastar, você sabe até que ponto você vai chegar. As contas da sua pousada ficam em equilíbrio, né? Porque fica muito mais fácil você sabendo o quanto você gasta, você manter essas metas. E aí você tem mais tempo, né, para investir no que realmente importa para sua pousada, né? Então você vai se dedicar ao marketing, você vai se dedicar a responder os clientes, né? Você vai se dedicar a estar presente na pousada, que são coisas que valem muito mais, né? E do que você ficar preocupado com as contas, né, para pagar ou não, né? Então fica aí a minha dica, tentem procurar, né, essa diária ideal, porque essa diária ideal traz muito mais benefícios do que você imagina, tá bom? Né? E eu ainda coloquei, né, no e-book vocês vão ver que eu ainda coloco uma lista de vantagens no longo prazo, né, que você tem ao ter uma pousada, né, no valor de diária ideal. Você ganha maior credibilidade no mercado, né, isso é, né, tipo, as pessoas passam a confiar mais em você porque você cobra um preço justo pelo que é oferecido. Você tem uma maior previsibilidade das suas temporadas, dos seus meses, você sabe quando vai ser a baixa, você consegue se programar para isso, você não sofre, né, mais com as baixas temporadas. Você, né, consegue aumentar gradativamente e coerente o número das suas reservas, porque você vai se posicionando cada vez mais no mercado, então as pessoas vão te conhecendo e vão cada vez mais reservando direto com você. Então, você cobrar uma diária ideal te dá um peso para sua marca, né, para sua pousada, né, principalmente online, muito grande. Então, né, no longo prazo isso tende a aparecer para a maioria das pousadas. Aconteceu, né, no Terra Patris, né, até dando, né, a questão do número, a gente conseguiu em 2 anos dobrar, né, o nosso lucro, né, na pousada só com a adoção, né, dessa diária ideal e calculada, né, com relação, né, aos hóspedes. Né, aí outras vantagens, né? Mais tranquilidade na operação, maior segurança na hora de conceder descontos, né? Quem me conhece aqui já viu, né, meus posts no Instagram, eu detesto aquele hóspede que pede desconto e quer desconto e não valoriza o seu serviço, né? Então você, sabendo quanto custa a sua diária, você sabe até que ponto você pode chegar num desconto. Porque o desconto no meio hoteleiro existe, não tem como, a pessoa vai ficar mais tempo às vezes na sua pousada, então você quer, né, dar um desconto, né, para ela, quer incentivar ela a fechar essa reserva. Então, né, isso a gente vai falar outra vez um pouquinho mais, né, num outro vídeo. Outra coisa, né, que a diária ideal te traz no longo prazo é a fidelização dos hóspedes, né, porque quanto mais pessoas gostarem da sua pousada, mais eles vão retornar e indicar para os amigos. Os reviews passam a ser mais positivos, porque as pessoas tendem a ter uma melhor experiência, né, quando tem o custo-benefício bem atrelado. Né? E a melhor classificação no custo-benefício, que agora hoje em dia, não sei se vocês já viram, mas se você entrar no TripAdvisor, agora eles estão classificando as pousadas por padrão de custo-benefício, não mais, né, por classificação. Então, para você ver como, né, o custo-benefício é um indicador que os hóspedes estão tendendo a usar mais. Na Booking também tem essa possibilidade, na Expedia também. Então, né, você se posicionar como uma pousada de bom custo-benefício é muito interessante, independente do valor o qual você cobra, tá bom? Né, como a gente falou muito de custo-benefício, eu vou falar, né, mais um pouquinho dele, né, o que é, né, afinal, o que é esse custo-benefício que eu tô falando tanto aqui para vocês, que é uma coisa boa, né, para sua pousada você ter, né, esse custo-benefício, esse custo-benefício, né, com uma boa alta, né, com um bom valor entre os seus hóspedes.
né? Então o custo-benefício é um indicador que relaciona os benefícios do produto ou do serviço de acordo com seus, né, com o seu preço de venda, né? Então, né, como é que o hóspede ele entende isso? Ele olha o valor que ele paga da diária para você, né, para ficar um período na sua pousada, ele se hospeda lá, ele, né, toma café, ele dorme, ele aproveita da estrutura e no final ele tem que sentir como se o que ele pagou valeu a pena, né? Então eu paguei um valor que foi justo. A pessoa está bem remunerada, eu estou feliz com, né, o serviço, né? E eu vou indicar para os meus amigos, tal. Então essa é a ideia, né, do custo-benefício, é você conseguir chegar nesse valor que o hóspede sinta que valeu a pena ter ficado na sua pousada, ter optado por ficar lá, né? Tanto em questão financeira quanto em questão de serviço do que você ofereceu para ele, tá? No e-book eu dou alguns exemplos, tá? Eu não vou entrar nos exemplos aqui para forçar vocês para baixarem o e-book, porque me ajuda bastante também. Então não esquece, corre lá e baixa o e-book, tá? Agora eu vou entrar, né, na parte mais técnica do vídeo, que na verdade não é tão técnica, eu deixei ela bem formal para a gente poder entender bem, né? Que seriam os métodos de cálculo que são utilizados. Porque, né, eu falei muito, né, porque a gente tem que fazer o cálculo ideal e tal, mas como que eu vou fazer, né, esse cálculo? Eu não sei, não conheço. Que jeito que né, seria uma boa, né, para eu fazer esses cálculos. Então eu vou te apresentar aqui 8 métodos, né, no livro são 7, mas na verdade tem um 8º lá também, só que eu nem chamo ele de método, né, nem considero ele um dos métodos, porque ele não tem embasamento nenhum e é um dos piores. Eu vou começar por ele, tá? Então ele é o chute. O chute nada mais é do que você chutar, né? Ok, eu acho que minha pousada custa R$200 a diária. Tá, né? Tudo bem, se você acha, né? Mas e aí? Você tem certeza que esse valor dá para você cobrir os seus custos, né? Você consegue pagar suas contas, consegue ser bem remunerado com esse valor que você simplesmente achou, né? Chutou. Né, assim, eu até brinco no e-book, né, que esse método tem uma vantagem, né, porque ele é bem fácil, né, você não tem trabalho praticamente nenhum, você tem que pensar, né, simplesmente, eu acho justo esse valor, aí você põe lá, divulga e tá tudo certo, né, e então eu acho que essa é a única vantagem, né, que existe nesse método, né, mas eu até falo que não é porque é fácil que é o mais correto. Então, né, vamos ver os outros métodos que têm muito mais vantagens, né, do que esse aqui. Bom, as desvantagens, né, que as chances de você chegar num valor errado são imensas, né, porque você não tem base nenhuma nesse valor que você está dando, né, é só o seu achômetro. O chute não te dá nenhuma segurança ou norte do que você tem que seguir na sua pousada, né, porque o chute você não está se baseando em ninguém, então você não tem nenhum modelo, né, alguma outra pousada na qual você se espelha para cobrar esse valor. A outra desvantagem é ser percebido com um valor errado, né, no mercado, porque quando você está chutando, a chance de você subprecificar ou sobreprecificar é gigantesca, né? E também não leva em consideração os custos, nem nenhum outro tipo de dado da sua pousada, ou seja, não tem nenhum motivo, né, para você usar esse valor do achismo, do quanto você acha que tem que cobrar. Então, assim, gente, se você usa esse método hoje, né, usou esse método para precificar o valor da sua diária, olha, vamos prestar atenção agora nos próximos, com certeza você vai achar um melhor, tá? O segundo método, né, o segundo e o terceiro eles meio que se misturam, mas eu vou falar, né, do segundo método, que é a análise da concorrência, né, ou seja, você checa, né, os seus concorrentes nas proximidades da sua pousada, que oferecem um serviço parecido com o seu ou não, e de acordo com os valores que eles oferecem, você se posiciona intermediário ou mais próximo de um ou de outro, né, onde você quer chegar, talvez, né, você simplesmente pega o valor da concorrência e admite ele como sendo o seu valor, né. Não deixa de ser, né, um método de chute, né, mas é um método já um pouco mais embasado, né, então, e outra coisa, né, a questão da análise da concorrência, apesar dela não ser também um método correto, né, se você utilizar só ele para calcular o valor da diária da sua pousada, porque ele também, né, ele não leva em consideração os seus custos, né, inclusive está aqui nas desvantagens, né, você não sabe o que o concorrente utilizou, né, para a base de cálculo dele, e se ele fez um chute também? Né? E mesmo que ele não tenha, mesmo que ele tenha feito uma consultoria profissional, tem o valor da diária ali, né, calculado por um sistema, aquele valor é para ele, para a operação da pousada dele, na sua pousada é totalmente diferente,
né? Então você tem que tomar muito cuidado, né, com essa técnica também. Eu gosto, eu acho essa técnica muito boa, eu acho que inclusive é uma técnica que você tem que usar em conjunto com qualquer outra técnica que você use, porque os preços de pousadas, também a percepção de valor varia muito de acordo com o destino. Então você não colocar essa variável, né, que é a questão da concorrência no seu destino, ela pode impactar muito, né, no valor final da sua pousada. Então eu gosto de usar muito a análise do valor da concorrência para o final, né? Depois que a gente calcula o valor da diária, para um refinamento, para ver, né, se está de acordo com o que tem, né, com o que é cobrado ali na região onde você está localizado. O outro método, né, que eu comentei que é até parecido, é usar o mesmo valor do líder. Então é na verdade a mesma coisa, né, que a análise da concorrência, mas você identifica quem é o líder ou quem você se espelha, né, o tipo de pousada que você acha que você mais se equipara, e você simplesmente copia o valor dele, né? Então, né, do mesmo jeito, né, a análise da concorrência, ela tem aquelas desvantagens de não estar contemplando os seus reais custos, né? É difícil se comparar 100% com outro estabelecimento, né, em questão de serviços oferecidos. Sempre tem um diferencial entre uma pousada e outra, nunca dá para falar que elas são iguais, tá? E, né, você não sabe como que a pessoa calculou aqueles dados. Para ela, às vezes ele funciona, para você talvez não vai funcionar. Então, né, esses métodos, né, eu recomendo deixar de ladinho mais para análise qualitativa, né. Aí temos também, né, o método Hubart, né, que é, né, até o método que tem uma fórmula, eu vou até indicar vocês para olharem lá no e-book, né, verem essa fórmula. Um dia acho que eu vou fazer uma aula só de método Hubart. É uma maneira bacana de você ter um número mais ou menos, né, que é um método técnico bem matemático, né, é muito utilizado, né, em meios de hotelaria, né, maiores. Mas assim, eu acho que a vantagem desse método, a principal, é porque ele é muito variável, né? Vocês vão ver ali, né, pelo, né, o valor da diária média, ele é calculado de acordo com o total geral de custos e dividido pelo total de unidades de hospedagem e a taxa de ocupação, né? Então é um número legal porque leva em consideração os custos, quantos quartos você tem e a taxa de ocupação que você quer ter na sua pousada. Então isso é bacana, eu gosto de usar esse número como um norte, né, para você ter uma ideia, né, se o seu valor da diária tá ruim ou não, de uma forma até que não tão demorada, tá? Mas, né, ele tem algumas desvantagens, né, porque ele requer um volume de dados maior, né, então você já tem que ter um controle melhor da sua pousada, de quanto você gasta, né, em cada uma das áreas dela, né? Ele não leva em conta a sazonalidade, né, que a gente bem sabe, como todo pousadeiro, que a gente muda, né, os preços, né, no Réveillon, nos feriados, alta temporada. Então, né, o método Hubart não leva em consideração isso, né? Você até poderia fazer, né, com base nos cálculos só do mês, né, uma ideia, mas ele não, né, não leva em conta a sazonalidade. E, né, outra desvantagem é que a fórmula funciona muito bem para um grande número de apartamentos, né? Para um número pequeno, às vezes, né, ela dá uns números um pouco, né, complicados de analisar, assim, né, e de usar na sua pousada. Então, talvez, né, por esse motivo, não é tão bom você só se basear nele também, tá? Mas é legal você usar. Vou dar uma viradinha aqui que a luz escureceu mais cedo hoje. Tá? No livro, né, no e-book também a gente tem um exemplo de como calcular, né, usar o método Hubart. Tem um exemplo calculado lá que eu dou. Se você quiser tentar fazer, tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários também. Eu vou estar sempre olhando aqui os comentários do YouTube. Né? O outro método, né, que aí já é um dos métodos que eu mais, né, gosto, é a análise dos custos, despesas e lucro esperado, né? Ou seja, você vai analisar tudo que você gasta na sua pousada, né, quais são seus custos fixos, as despesas variáveis, o lucro que você pretende ter, e com base nisso você vai calcular o valor da diária. Então, para mim, é um dos melhores métodos, né? O método que eu desenvolvi, né, o Viver de Pousada, né, o Diário da Pousada Rentável, ele leva muito em consideração isso e mais algumas coisinhas que eu coloquei para dar um twist, né, e ter um valor ainda mais refinado, né, de acordo com o tipo de trabalho que eu queria fazer. Né? Então, né, a análise dos custos é ótimo porque é um método analítico feito com base nos dados da sua própria pousada, considera a realidade, né, onde você está inserido do seu empreendimento, considera metas de lucro, né, e pagamentos que você tem que fazer da sua pousada, pode ser até financiamentos, né, muitas pessoas abrem uma pousada, né, com financiamento de um banco, alguma coisa do tipo,
né? E aí a análise mostra um valor mínimo de diária que você tem que cobrar, e aí com análise qualitativa você pode, né, verificar quais são os valores de diária para alta temporada, para, né, épocas especiais, pacotes, etc. Né? Mas tem desvantagens, né, como todo método, né, ou seja, um método que requer controle de dados da pousada, então você tem que saber como é que anda a sua pousada, né, em questão de dados, e não leva em conta a sazonalidade, então por isso também tem que usar um método qualitativo, né, para melhorar esse cálculo depois. O próximo método, né, é o Revenue Management, né, esse método eu gosto de explicar, né, primeiro que ele não é um método, né, que é muito bom utilizado para pousadas, porque, né, você requer um software, né, mais avançado, né, para fazer os cálculos, né. Para vocês terem uma ideia, o Revenue Management é o mesmo sistema que as companhias aéreas usam para fazer o cálculo dos preços de passagem. Então vocês já entraram, né, no site de alguma companhia aérea, foram comprar uma passagem, num dia está num preço, no outro está no outro, cada hora é uma confusão, né? Então é uma técnica que tem dado certo, muito certo em grandes hotéis, nos grandes hotéis, né, pelo mundo, todos estão usando essa técnica, né, para cobrar os valores das suas diárias. E ela é uma técnica muito boa, né, para quem tem volume e pode trabalhar com essa sazonalidade toda de valores, assim. Uma pousada pequena fica muito difícil, porque aí vem um amigo, às vezes, quer pagar o mesmo valor. Então, cara, assim, eu acho que é um método muito bacana para os hotéis grandes, quem tem grana para investir num sistema bom, em pessoas, né, que vão estar trabalhando atrás desse sistema. Agora, se você, pequeno pousadeiro aí que me acompanha, eu não acho uma boa, tá? Eu acho até que essa oscilação tanto de preços mais afasta o cliente, né, do que atrai, tá? Minha opinião pessoal. E, né, o último seriam os softwares de gestão, que a grande maioria deles usam, né, o Revenue Management, né? Outros também usam análise de custos, metas, né, e despesas da pousada. E, né, os softwares já são uma opção mais refinada, né, mas eu não conheço nenhum software que realmente faça o cálculo da diária da pousada, né? Ideal. Até se você conhecer, me avisa aqui nos comentários, eu vou ficar muito feliz de poder, né, me informar sobre isso, mas que eu saiba, né, não existe nenhum software que faz esse serviço de realmente você, né, calcular o valor da sua diária certinho lá no final, né? E os que existem são baseados em Revenue Management, né? São, né, como eu já disse, né, um pouquinho antes. Você tem que ter uma pessoa, né, dedicada, né, estudando, né, atendendo, né, a questão do sistema, né, as reservas, é um pouco confuso. Mas, né, eu acredito que para quem é um hotel grande funciona. Para você, pequeno pousadeiro, eu passaria reto, tá? E o último método, né, são as consultorias profissionais, ou seja, você contratar um consultor que tem experiência na área para fazer esse cálculo para você, né? Uma das primeiras, né, coisas que eu vou comentar aqui é que é muito difícil encontrar esse consultor que tenha a experiência com pequenas pousadas e saiba realmente conduzir esse estudo de cálculo de diária, levando em conta não só, né, os objetivos financeiros, mas os objetivos de qualidade de vida também do pousadeiro, que isso é muito importante, aliás. Por que um pousadeiro resolveu ter uma pousada? Né? Muitas vezes ele resolveu ter por causa da qualidade de vida, não pela grana, né? Lógico que o dinheiro é muito importante, né? Você tem que ter os seus lucros, você tem que ter o seu prolabore pago, mas você não pode esquecer que, né, o objetivo principal que você escolheu ter uma pousada foi porque você queria ter a qualidade de vida de um dono de pousada. Então, eu acho que as consultorias profissionais ainda pecam muito, tá? Com as pequenas pousadas, né? Em grandes hotéis eu sei que elas funcionam super bem, mas em pequenas pousadas ainda não encontrei, né, nada de bom, né? E aí, encerrando, né, o vídeo, a gente, né, vai falar agora qual que é o melhor método. Então, o melhor método é aquela resposta que eu sempre adoro dar para vocês. Depende. Pois é, depende. Por quê? Porque depende muito, né, do que você quer para sua pousada, da localidade onde ela está inserida, né, como você quer trabalhar. Então depende de muitas coisas, né? Então você pode escolher apenas um método, escolher dois, misturar mais de dois, pode, né, se informar mais, né, sobre o método aqui do Viver de Pousada, que em breve eu vou estar lançando mais informações sobre ele. Então a mensagem que eu quero deixar para vocês, né, aqui depois de falar de todos esses métodos, né, de falar para vocês baixarem o e-book, é que não existe um método perfeito, né? Cada pousada se encaixa melhor num método, né, do que no outro, mas é melhor você estar, né, fazendo
mesmo que esteja fazendo um pouco errado, sabe? É melhor você estar fazendo isso do que não estar fazendo. Porque não estar fazendo, nossa gente, numa boa, você está acabando com a sua pousada sem nem saber. Então, se você, né, tem uma pousada que você sofre para, né, fechar os custos dentro da previsão, que você não sabe o quanto custa, né, você nunca sabe o quanto você vai cobrar uma diária, você não sabe o quanto você vai dar de desconto, eu sugiro que você se concentre muito nesse assunto, porque a partir do momento que você tem o valor da diária ideal, gente, a sua vida na pousada muda. Os hóspedes mudam, a reação dos hóspedes muda, os reviews passam a ser muito mais positivos, os seus custos funcionam de maneira muito mais fácil, você não fica mais, eu não posso fazer aquela manutenção, não posso fazer aquela... Cara, você consegue fazer tudo, porque você tem uma noção de onde você tem que ir, onde você quer chegar, tá? Então, olha, se dedica um pouquinho a estudar um pouco mais desse assunto. Eu vou falar bastante desse assunto ainda aqui, lá nas minhas redes sociais também, se você quiser acompanhar, lá no Viver de Pousada, principalmente no Instagram, mas eu também posto no Facebook. Aqui no YouTube, né, sempre estou tentando colocar um vídeo para vocês, um vídeo mais longo, com mais conteúdo. E, bom, acho que por hoje é só. E não esquece de baixar o seu e-book, ele está aqui embaixo ainda. Aí você baixa, se tiver alguma dúvida, se achar que tem mais coisa que a gente pode falar nessa aula aqui, eu vou adorar saber. E espero você lá no meu canal. Obrigada!